começar, pessoal, ver mais essa terça-feira, eu trago a você uma notícia que saiu no portal ND+, uma notícia que foi escrita pela jornalista Georgia Gava. Tá aí, hoje de manhã. Segundo a reportagem, um pitbull atacou e matou uma gata aqui em Criciúma. Ontem à noite, conforme a Polícia Militar, o tutor de 31 anos foi preso por omissão de cautela. Tá aí, ó, a imagem, foi toda apurada pela Georgia, com as informações. E por isso, eu convidei o delegado da Polícia Civil aqui da nossa região, Márcio Campos Neves, uma grande autoridade que fala de muitos assuntos, para explicar o que diz a lei, por exemplo, sobre a condução e cuidado de pitbulls e cães ferozes. É um assunto importante que às vezes as pessoas não sabem como é que funciona. Delegado Márcio, boa tarde. Seja bem-vindo ao Ver Mais, tudo bem? Boa tarde, Rica. Boa tarde a seus telespectadores. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela oportunidade. É um prazer estar falando com você. O delegado que está sempre conosco em diversos assuntos, e eu escolhi porque ele, inclusive, já cuidou de um caso, daqui a pouco eu pergunto, mas eu queria saber, por exemplo, nesse caso que a gente trouxe agora há pouco, quando é que um tutor, por exemplo, pode ser detido devido aos ataques de cães ferozes? Então, quando um animal da propriedade desse tutor acaba atacando alguém, ele responde por isso, seja pela omissão de cautela, dependendo da situação, até por alguma lesão. Então, tem legislação específica para todos esses casos. Aí vamos analisar o que aconteceu efetivamente. Tá? No caso da omissão de cautela, é uma contravenção, infelizmente não dá, digamos assim, um resultado jurídico mais grave, A pessoa é detida, levada à delegacia e vai responder o processo em liberdade. O problema é quando acontece algo mais grave e não ataque, por exemplo, outros animais, e sim algumas pessoas, em especial crianças. Aí a situação complica um pouco mais, Sobre o pitbull, Gica, tem em Santa Catarina uma lei desde 2007, proibindo a criação dessa raça em Santa Catarina, Os donos desses cachorros, eles têm que fazer a esterilização, não podem fazer os cruzamentos, aquela coisa toda, porque desde 2007 tem essa lei, O Ministério Público, há um tempo atrás, veio com a regulamentação sobre isso, passando isso para todos os municípios, para que seja implementada o que tem nessa lei, Sim. Então, tem uma série de questões jurídicas aí, a depender do que acontecer, o tutor pode responder por um crime ou outro. Sim. Nessa questão, então, por exemplo, se é desde 2007, que não pode mais a criação, mas se a pessoa já tinha, pode ficar, eu não entendi muito direito. E, por exemplo, se adquirir um pitbull de fora, não poderia ter pitbull em Santa Catarina, é isso, delegado? Isso, não é crime, mas é ilegal, Tá. Pela lei, a pessoa que tem, ela tem que fazer a castração. Tá. Para impedir que haja o cruzamento, e que novos animais nasçam. Sim. Essa é a ideia, Então, a pessoa que tem um animal, fora dessas condições, estão na ilegalidade, mas não é crime, Então, aí, órgãos administrativos podem atuar. Vale lembrar que o problema não é só o pitbull, não é uma raça especificamente. Sim. Eu citei aqui porque em Santa Catarina tem a questão do pitbull, Mas todo cão que possa atacar alguém ou outros animais, o tutor acaba sendo responsabilizado, inclusive civilmente, Ele vai ter a obrigação de indenizar. Sim. Eu não entendi, eu queria entender, junto com você aí de casa, se você também teve essa dúvida, com relação assim, não é crime, mas é ilegal. Como é que eu entendo isso? E o que é essa ilegalidade? Quais são as responsabilidades, assim? É uma contravenção, enfim, mas o que o tutor daí teria que ser responsabilizado? De que forma? Então, no campo das ilicitudes, Gica, tem várias áreas, Tem a ilicitude penal, tem a ilicitude administrativa, tem a ilicitude civil, que cabe indenização, tem a ilicitude no campo trabalhista, no campo tributário, Significa que, se não é crime, não vai ter as consequências penais, como processo criminal e eventual prisão, Mas a ilicitude administrativa cabe, por exemplo, aos órgãos aplicar multas, E, em outros casos, até fazer a apreensão do animal e até a castração, entre aspas, forçada, contra a vontade
do tutor, né? Sim. O Estado pode apresentar as sanções de natureza administrativa, por exemplo, como multa, mas não cabe, quem tem um pitbull, não cabe, a polícia não pode ir lá e prender essa pessoa por ter pitbull, por estar na ilegalidade. É uma ilegalidade de ordem civil, patrimonial, administrativa, e não na parte criminal. Sim. Bom, agora, em meados do ano passado, delegado, o senhor foi responsável pelo caso aqui em Criciúma de um trabalhador que foi atacado e morto por 2 cães, né? Esse caso chamou bastante atenção, né? E daí havia 2 possibilidades, se ele teria caído, ele teria invadido uma propriedade alheia, enfim. O que foi concluído? Foi concluído o caso, delegado? Então, foram 2 casos, né? Sim. Que o rapaz entrou e foi morto por 2 pitbulls, e teve um outro que, né, acabou também invadindo uma outra propriedade e acabou sendo morto por cães da raça Rottweiler. Pelo menos no caso envolvendo os 2 pitbulls, que na situação a polícia teve que neutralizar os 2 para tentar socorrer o cara, mas quando já conseguiu, ele já estava morto. Né? A gente apurou, foi verificado as imagens, né? Ele acabou entrando pela frente da casa, ele não tinha nenhuma justificativa legal ou jurídica plausível para poder entrar naquela residência, não era para fazer serviço, não tinha como, a casa estava vazia. Então, assim, a gente não sabe efetivamente o que ele ia fazer lá. A gente até supõe algumas coisas, mas ele entrou, estava na casa, né? Os animais estavam bem cercados, cães bravos, né, em residência, é aquilo que a gente chama de ofendículos. Ofendículos são mecanismos de proteção patrimonial, assim como cerca elétrica, alarme, caco de vidro no muro, né? As pessoas podem colocar, né? E quando elas são acionadas, dá o choque na pessoa, o cachorro morde, se tiver dentro das regras, isso é legítima defesa. Então, naquele caso ali, nada aconteceu contra o tutor dos animais, né? O Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito e o juiz arquivou. Sim, eu acho que é bem como o delegado falou, né? Esses animais, né? Principalmente esse, o pitbull, o rottweiler, eles são utilizados como esses instrumentos, né, de defesa patrimonial, né? E se estiver dentro das regras, né, gente? Aqui a gente nunca está falando, né, contra o pitbull, rottweiler, né? Eles não têm... São animais, né? Eles não têm culpa, enfim, de como utilizamos de forma errada ou não, mas enfim, eu acho que é muito, né, delegado Márcio, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente vê que tem polêmicas com relação ao assunto, mas é que eles são perigosos, né? Pode haver um ataque, criança, a gente teve outro caso hoje em Santa Catarina de 2 cachorros ferozes, né, 2 cães ferozes que mataram um outro cachorro, né? Os animais, eles agem por instinto. Animal não tem raciocínio, né? Quem raciocina é o ser humano. Então, sempre quem é o culpado é o ser humano, tá? Seja porque se omitiu, ou seja porque instigou, né? Ou usou até o animal para poder cometer algo ilícito contra alguém. Então, os animais não têm culpa. Aí, por isso que a gente tem que, né, atuar em cima do ser humano, de quem é o responsável. Se eu tenho um cão da raça Pitbull, Rottweiler, Fila Brasileira ou Doberman, eu tenho a obrigação legal, inclusive, de cuidar para que nenhum acidente ocorra fora das regras, né? O animal não pode escapulir e atacar um outro animal da vizinha ou uma criança, né? Então, eu sou obrigado, e dependendo do tipo de animal, o tutor tem que fazer as adequações da sua residência para evitar qualquer tipo de acidente. Com certeza. O delegado Márcio Campos Neves, foi maravilhoso, um assunto importante que a gente vai ficar de olho, trazendo as informações corretas para você aí de casa. Obrigada, querido. Boa semana. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.